E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Ó, segunda parte da nossa aula de Max Weber, Sociologia de Max Weber. Na primeira parte, entendemos o olhar que Weber tem para a sociologia e para o sociólogo. Nessa segunda, convido você a conhecer a grande obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Bora filosofar? Bom, aí vai aparecer a grande obra dele, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quero passear nesse livro com vocês rapidamente e passeando nesse livro a gente entender algumas. Quero passear nesse livro com vocês e a partir do passeio a gente entender algumas bases importantes da filosofia weberiana. Primeiro ponto dele no livro é entender o que determina a ação dos indivíduos. Na parte anterior, a gente viu aqueles 4 tipos, né? Tradicional, afetivo, ligado a valores e ligado a fins. Ponto. Agora a gente vai ver como é que esses indivíduos se colocam. E o ponto de partida dele no livro é entender que as ações dos indivíduos elas se dão e, de alguma maneira, a partir dos indivíduos, as instituições surgem. Olha que legal. Weber não entende, por exemplo, que as instituições são anteriores ao indivíduo. Não. Nós vamos vivendo, nós vamos nos relacionando, e à medida que a gente vai se relacionando, vão surgindo as instituições. Por exemplo, o protestantismo, que é o pano de fundo do livro. O surgimento do protestantismo e o surgimento do capitalismo estão interligados. Um está ligado ao outro, um está dependente do outro. A ética protestante garantiu a sobrevivência do capitalismo. Se a gráfica muda um acento no título do livro, mudaria completamente o livro. Porque, na verdade, a ética protestante é o espírito do capitalismo. O título é Ética Protestante e o Espírito. Mas, na verdade, a ética protestante é o espírito do capitalismo. Vocês vão entender por quê. O Weber está entendendo que, à medida que os indivíduos se relacionam, as instituições começam a aparecer. A família, por exemplo. A família ela nasce a partir das relações dos indivíduos. Duas pessoas entenderam que se juntassem, elas poderiam ser mais fortes, prosperar, se juntaram, passaram a ter seus filhos, e aí nasceu a família. A igreja ela nasce a partir de uma congregação de fiéis. Então, os indivíduos se reuniram e sentiram a necessidade de se juntar em torno da fé. E aí, o que o Weber vai concluir? No momento em que eu entendo que os indivíduos fazem surgir as instituições, eu consigo compreender o funcionamento dessas instituições, eu consigo entender o papel dessas instituições dentro da sociedade. Tá? No Bora Filosofar, lá no canal, eu tenho uma aula sobre sociologia da religião. E eu coloco a religião na visão de Weber. E ele entende justamente isso. O papel dessas instituições na organização da sociedade. Vamos sair um pouco do Weber. Vamos pensar na religião como organizador. Olha o Brasil, um Estado que desde o final do século XIX é reconhecido como Estado laico, mas que tem nos valores religiosos fundamento de suas condutas. A partir de uma necessidade dos indivíduos. Segundo Weber, o que acontece? Quando essas instituições surgem, aparece uma concepção idealista, sabe? Uma tipologia ideal de sociedade a partir das instituições. Eu passo a entender, por exemplo, que sem as instituições a sociedade ela não vai conseguir se manter de pé. Então, o que ele está percebendo? Ele está percebendo, olha, em todo o tempo, os indivíduos sentem a necessidade de se organizar como instituição, a todo tempo. Sempre os indivíduos vão tentar se organizar.
E essas instituições que nós organizamos servem para nós criarmos ideais de sociedade. A religião, a família, os costumes, a política. Todas elas são modelos ideais. E o capitalismo não é diferente. Vejam, o Weber está falando aqui no livro, ó, o capitalismo, ele nasce a partir do comportamento dos homens. O capitalismo não é anterior aos homens. Ele é resultado do comportamento dos homens. O capitalismo é resultado do comportamento dos homens. Então, vejam, você vê o fim do feudalismo, o abandono dos campos, as pessoas começam a migrar para a cidade. Com o renascimento urbano, você vai ver surgir uma classe social chamada burguesia, que vai determinar as relações a partir da moeda, a partir do capital. Então, foi o comportamento dessa classe social chamada burguesia, a partir do comportamento dos homens que saíram dos feudos e voltaram para a cidade, que nasceu o capitalismo. Só que entendam, o capitalismo ele não teria sobrevivido se não houvesse uma instituição que garantisse a preservação do capitalismo. E aí nasce o protestantismo, que tem no capitalismo um de seus fundamentos. A necessidade de racionalizar a busca de riqueza organiza um conjunto de valores que justificam os bens e os lucros. Então, a gente tem que criar uma instituição que nos possibilita justificar os lucros. Porque, entendam, está na origem da Igreja Católica condenar o lucro. A Igreja Católica ela vai completamente contra a geração de riquezas por parte dos indivíduos. Só que o comportamento dos indivíduos no capitalismo é de enriquecer. Só que como que a gente vai enriquecer sabendo que estando rico a gente vai para o inferno, que é o que a Igreja Católica prega? Então, beleza, surge uma instituição, o protestantismo. Então, essa necessidade, ela vai gerar uma moral protestante. E o que diz a moral protestante? A prosperidade, a predestinação. Deus abençoa o lucro. Gente, isso é muito claro, por exemplo, quando a gente compara países de colonização inglesa e países de colonização ibérica. Isso é muito claro. Mas, assim, é escarrado na nossa cara. Se você pega países de colonização inglesa, que tem uma ética protestante, a relação das pessoas com o dinheiro é diferente de um país que é colonizado por um país como Portugal, que segue uma ética católica. É completamente diferente. Gente, se você for nos Estados Unidos e começar a conversar de trabalho com um estadunidense, o cara na primeira conversa vai falar para você qual que é o imposto de renda dele. Ele vai te falar quanto que ele ganha por ano, sem nenhum pudor, porque aquilo para ele é um motivo de orgulho. Um norte-americano, ao falar, olha, eu ganho 100 mil dólares por ano, ele se sente orgulhoso por aquilo, porque isso está dentro da moral protestante. Um brasileiro nunca vai falar quanto ganha para um amigo. Gente, outro dia eu comentei com a minha mãe quanto que eu ganho. A minha mulher brigou comigo. Falei, por que você está brigando? Não, a gente não pode falar quanto a gente ganha. É aquilo que o Lulu Santos canta, né? O que eu ganho e o que eu devo, ninguém precisa saber. Por quê? Porque dentro da moral católica, os hábitos de falar quanto ganha, de mostrar, de ostentar, é sinônimo de pecado. Dentro de uma moral protestante, é sinônimo de orgulho. Eu trabalhava um tempo com um chileno. Um professor chileno trabalhava comigo. E o Chile, embora tenha sido uma colonização espanhola, tem uma influência muito forte dos ingleses lá. Você tem uma cultura inglesa muito forte no Chile.
E ele falou para mim que o que mais assustou ele quando ele veio para o Brasil é perceber o quanto o brasileiro tem pudor de falar de dinheiro. E ele falava, olha, lá no Chile não tem nenhum desses problemas. E aí eu, como professor de sociologia, fui explicar para ele que isso é uma herança cultural. Por quê? Porque essa moral protestante de valorizar os ganhos, de valorizar os bens, acaba provocando uma ética dentro do protestantismo. E que ética é essa? A ética que vai reproduzir a estrutura do capitalismo, que é a ética da prosperidade, que é a ética dos ganhos, que é a ética que Deus me predestinou para ganhar dinheiro. Então, quando o capitalismo enxerga essa ética dentro da religião protestante, ele se mantém. Quais são as principais nações capitalistas da Europa moderna? As protestantes. Inglaterra, Alemanha. Quais são as nações que não conseguiram sustentar o capitalismo na Europa moderna e entraram em decadência? Portugal, Espanha. O mercantilismo que deixou Portugal e Espanha rico durou 200 anos, depois quebrou. Já a moral protestante da Inglaterra reproduziu nos Estados Unidos e no Canadá. E olha onde eles chegaram. Então, é exatamente essa moral que mantém o capitalismo em pé, na visão do Max Weber. E depois de ter entendido que o capitalismo encontrou no protestantismo uma força para se preservar, ele vai falar, segundo Weber, que existem 4 éticas no trabalho. Então, eu estou trabalhando aqui com vocês, eu tenho uma ética, eu sigo uma ética, a partir dos meus hábitos, da minha ação, seja ela tradicional, afetiva, ligado a fins ou ligado a valores, seja ela qual for, eu tenho que assumir minha ética. E a primeira ética, a Weber fala que é a ética do trabalho tradicional. Me arrisco a dizer que é a ética que a maior parte das pessoas hoje segue. Né? A palavra trabalho do latim significa tripalho. Tripalho era um objeto que era utilizado para tortura. Então, entender que ia tripalhar, trabalhar, estava indo para ser torturado. Então, uma parte das pessoas, ao olhar para o trabalho, ela acaba tendo uma relação de sacrifício, de tortura. É aquela pessoa que não se realiza no trabalho. É aquele sujeito que acorda às 6 horas da manhã, vai trabalhar, chega no trabalho às 8, toda hora olha no relógio, porque não vê a hora de dar meio-dia para almoçar, depois não vê a hora de dar 5 da tarde para ir embora, e aquilo para ele não é uma realização. Isso é uma ética. Ele pode trabalhar dessa forma, mas é uma ética que Weber entende ser uma ética tradicional. Uma segunda ética do trabalho, Weber chama de ética capitalista. A ética capitalista é aquela que o sujeito trabalha com a intenção de escalar. Ou seja, comecei aqui no escritório como office boy, mas eu quero chegar um dia a ser o gerente daqui, porque quando eu chegar a ser gerente, eu vou conseguir ser alguém reconhecido. Eu vou conseguir ser alguém valorizado. As pessoas vão olhar para mim e vão falar, puta, ele é o cara. Então, o trabalho é a forma de eu ter uma ascensão social. Eu não nasci em família rica, então eu não tenho como ter uma ascensão social pelo meio familiar, sabe? Eu não sou uma pessoa sortuda, então não tenho como ter uma ascensão social por meio da sorte. A única forma que eu tenho de crescer é pelo trabalho. Então, eu vou me esforçar, vou escalar para chegar a ser algo lá em cima. Uma terceira ética, Weber chama de ética racional. A ética racional parte do princípio de que tudo aqui é um jogo, e eu tenho que entender o jogo do trabalho. Eu tenho que entender que tudo faz parte de um jogo de interesses, de um jogo de tentativa de crescimentos. Eu posso olhar para o trabalho de uma forma racional. Bom, eu trabalho na fundação, dou aula de filosofia e sociologia lá. Se eu cumprir bem o meu trabalho, se eu cumprir bem as minhas funções, ao longo do ano eu vou ter trabalho para o resto da minha vida. Se eu não quiser, se eu não me organizar para protestos, nada, ficar quietinho no meu canto, meu salário está lá, pronto, acabou.
É a ética racional. É entender que as coisas elas são dessa forma. Bom, eu estou vendo lá que tem uma galera se movimentando para fazer uma paralisação. Bom, se eu participar daquilo, talvez isso possa me prejudicar lá na frente. Então, eu vou ficar quieto no meu canto. É uma ética racional do trabalho. E a última, que é a ética protestante. A ética protestante é a ética daquele que vive para o trabalho. Segundo Weber, aqui no livro, o protestante ele tem aquela cultura de, cara, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou crescer. Quanto mais eu trabalhar, mais Deus vai me abençoar. Quanto mais eu produzir, maior vai ser a minha prosperidade. E Deus abençoa a prosperidade. Então, eu vou viver para trabalhar. Gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com protestantes ou para protestantes. Né? Eu já tive essa oportunidade. E é muito interessante a postura de uma pessoa protestante no trabalho. Eles entendem que eles precisam dar vida naquilo. Eles entendem que eles precisam dedicar aquilo, porque aquilo é uma garantia da felicidade a partir de Deus para eles. E veja como que essa mentalidade, como que esse pensamento sustenta o capitalismo. Porque o protestante pensando assim, o que vai acontecer? A engrenagem do capitalismo vai girar. E vai girar, vai girar, vai girar, vai girar, e a estrutura do capitalismo vai se manter. Por isso que a ética protestante é o espírito do capitalismo. Porque é essa moral que garantiu o capitalismo em pé. O protestante ele não tem aquela cultura de vou trabalhar o suficiente. Acabo minha jornada de trabalho às 6. O meu patrão pediu que eu ficasse até 6h10. Capaz! Eu vou trabalhar mais para ele ficar mais rico e eu ficar mais pobre? Nada. Se cair uma bomba aqui na loja 6 em 1, eu não vou morrer porque eu não estou mais aqui. Protestante não. Protestante é aquela ideia de que, ok, Deus me abençoou por esse trabalho, então eu vou produzir mais. E aí, quanto mais eu produzir, mais abençoado é você. Pensando numa lógica capitalista, quanto mais eu produzir, mais a engrenagem do capitalismo vai girar. Por isso que a ética protestante é o espírito do capitalismo. Pessoal, então é isso aí. Fizemos um caminho de 2 aulas, onde a gente entendeu, numa primeira aula, o olhar que Max Weber tem sobre a sociologia e sobre os sociólogos, e na segunda aula, o olhar que ele tem sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Espero que tenha gostado. Na próxima sequência de aulas que eu vou começar a produzir de sociologia, a gente vai ter contato com sociólogos clássicos do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e todos os outros que juntos constituíram o pensamento da sociologia brasileira. Espero você, porque vai ficar bem bacana essa aula. Bora filosofar!